Muito boa noite, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. Hoje, quarta-feira, 5 de abril deste ano, 2023, hoje começa essa festa do Pessah, ou seja, a festa da liberação, onde o povo hebreu comemora essa festa, a qual Deus tinha feito a promessa a Abraão que seu povo seria libertado e que sairiam com grande riqueza. No livro da religião de Israel, na página 69, nos diz: foi dito a Abraão: tenha por certo que a tua descendência será estrangeira em terra alheia, será escravizada e oprimida durante 400 anos. Mas também a nação a qual servirá, eu a julgarei, e depois disso sairão com grande riqueza. Gênesis 15, 13 ao 14. E na página 71 deste livro, da religião de Israel, diz: a promessa divina foi cumprida no dia fixado pelo Altíssimo, quando o Egito ficou terrivelmente castigado, quando Israel, devido aos seus sofrimentos e ao seu martírio, esteve maduro para seu destino. Deus proclamou a festa do Pessah, festa da liberdade, da consagração dos filhos de Jacó como povo sacerdotal. Para inaugurar seu sacerdócio, vossos pais deveriam proceder ao sacrifício pascual, aspergir de sangue as portas de suas casas e executar atos que mais tarde estiveram reservados unicamente aos sacerdotes, filhos de Arão. Deveriam comer, junto com o cordeiro, pão sem fermento, igualmente prescrito posteriormente para os sacrifícios do templo, e transformar suas casas em morada e altar do Senhor. Deveriam se reunir em comunidade e dar livre e pública expressão à sua aderência ao pacto e à lei de Israel, por meio da prévia execução do mandamento feito a Abraão. Êxodo 12, 44 e 48, e da sua participação em toda a cerimônia do sacrifício. Dessa noite imortal, de 15 de Nissan, datam a constituição do povo de Deus, sua liberação e sua emancipação espiritual, que nenhuma potência nem nenhuma perseguição sangrenta puderam destruir em diante. A voz divina disse aos nossos pais: esse dia será para vós uma recordação. Celebrareis como solenidade do Eterno, como lei perpétua para vossas gerações. Israel celebrará o Pessah sempre, porque ficou liberado para sempre. Hoje estão celebrando essa festa do Pessah, e também nessa semana é a Semana Maior, ou seja, a semana na qual, depois de domingo, um domingo como este, o qual foi de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o qual o povo hebreu, o mundo cristão celebra nessa semana essa obra
que o Senhor em sua primeira vinda realizou no meio da raça humana, entrando em Jerusalém nesse dia, domingo, e tendo uma série de eventos no meio do povo hebreu até culminar o programa divino e a obra que ele veio realizar neste planeta Terra, ou seja, pelo qual ele veio em sua primeira vinda, o qual foi morrer na cruz do Calvário. E, vejam, nos diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 11, versículo 47, em diante diz: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: Que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir, assim todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão nosso lugar e a própria nação. Então, um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós nada sabeis, vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região perto do deserto, uma aldeia chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Continuavam procurando a Jesus e, estando no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém descobrisse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. E ele aí escreve: Jesus é buscado para prendê-lo, ser preso. Podem sentar se estiverem em pé. Nessa ocasião, para essa conversa, colocaremos este tema, a estrada do rei. Nesse tempo, onde o inimigo de Deus, o diabo, entrou em Judas Iscariote para entregá-lo. Depois disso, vejam, ocorreram uma série de eventos. E vejam aqui em São Lucas, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz: Estava cerca a fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, e os principais sacerdotes e os escribas. Estava perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes
como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Jesus sem a multidão saber. Vejam, ele ia fazer isso, vamos dizer, sem que o povo percebesse, e ele, sem saber que Deus conhece todas as coisas. Algumas pessoas podem pensar que Deus não está olhando tudo, porque Deus, recordem, que Ele discerne, porque é o verbo, a palavra, discerne até os pensamentos e as intenções do coração. E diz a medula, as conjunturas e tudo isso. Vejam que ali Judas pensava que fazendo isso, às costas do povo, ninguém ficaria sabendo. Iria arrumar tudo isso e iria entregá-lo eles o verbo, a palavra, como algumas pessoas atiram a pedra e escondem a mão. Mas tudo isso fica retratado e tudo isso fica gravado. E depois, tudo isso fica ali para, no juízo final, tudo isso sairá. Cada pessoa está escrevendo sua história. Judas escreveu, e a parte que ele escreveu foi entregar o verbo, a palavra. E assim será neste tempo final. Haverão Judas que entregarão também a palavra. Agora vejam, na mensagem O Verbo Encarnado, que ele pregou 2 de junho de 1985, essa mensagem é uma mensagem que o que foi falado ali terá cumprimento totalmente neste tempo, porque ele ali nessa mensagem, ele nos falou dessa brecha, o qual tinha pregado pelo mês de março, por aí. Ou seja, que nesse tempo ele já estava pregando sobre esse tempo, dessa brecha de 20 anos, o qual era um reflexo do que seria ao final da obra do Verbo, a palavra encarnada, no último dia, no 7º milênio. E tudo o que foi falado ali, vejam, muitas coisas que ele falou ali estava falando, profetizando o que ocorreria mais adiante. Como quando Davi dizia nos Salmos: amarraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Vejam, ele estava ali profetizando os sofrimentos e as aflições e tudo que fariam ao Messias ungido em sua primeira vinda. Mas, não por isso, se cumpriu nele essa profecia. Mesmo que ele ali estava passando muito, mas muito difícil. Davi estava muito magrinho e nele também se refletiu tudo isso. Agora vejam nessa mensagem, quero ler umas porções aqui. E, já que essa mensagem nos fala do que estaria ocorrendo neste tempo final, porque o cumprimento da segunda vinda do Senhor, em seu cumprimento e nessa fase final, seria paralelo em tudo o que, como ocorreu na primeira vinda.
diz no parágrafo 1058 do livro de citações da página 119, talvez seja que estou construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes deste tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada e sendo de 150 e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ou só que leve um tiro, seja disparado, assassinado, ou alguma outra coisa, de algum modo morto. Mas não pela idade avançada até que ele venha. Talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Vejam, será paralelo à primeira vinda do Filho do Homem, do Messias, do Ungido, será paralelo sua segunda vinda. Agora, nos diz, nessa mensagem, o Verbo encarnado pregado em 2 de junho de 1985, já estamos na fase final para com os gentios. E o que falta é muito pouco para concluir o tempo com os gentios, o qual conclui dando um testemunho de juízo a eles e trazendo depois a mensagem para todo Israel. E aí começará a contar o tempo ao povo hebreu, quando eles receberem a mensagem que estão esperando. Na mensagem, a advertência depois do juízo, na página 15 nos diz, nosso irmão Branham, agora, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus está nessa mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Deus está na mensagem da noiva. Vem. Portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados. Um a este, aquele, e isso, a aquilo. Ou seja, vejam, na parte onde diz Deus, essa mensagem de arrependimento, ele escreve um, para a igreja nominal, escreve dois, Deus está nessa mensagem de cura divina, escreve dois, para a igreja pentecostal, e escreve 3, Deus está na mensagem da noiva. Ou seja, os enumera 1, 2 e 3. Recordem, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. E ali nessa passagem do livro de citações, no parágrafo 1057, é aí que nos diz que é a terceira etapa. Diz, olha a terceira etapa, então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Ou seja, será para os perdidos, será para as fátuas, as virgens adormecidas, e será para a noiva, para as virgens prudentes. Portanto, aí desenha uma pirâmide e as eras. Portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados, uns a isto, este a aquilo, e isso a aquilo. Deus chamando a igreja fora do mundo, chamando a igreja na igreja denominacional a Pentecoste, e chamando a noiva fora de Pentecoste. Vem? Como Lutero, Wesley e agora, vejam, tudo está perfeitamente tipificado e não há erro nisso. Eu golpeei tudo pelas margens e lados, por dentro e por fora, e mostrei pela Escritura a cronologia disso, até que sabemos que é absolutamente a verdade. Vem? Não há erro. Espero que no domingo Deus enterre tão profundo que vocês nunca possam se separar dele.
Vem. Agora, Deus dando aviso, preparem-se para um juízo. As bombas atômicas estão nos hangares, tudo está preparado. Escreve bombas atômicas. E Deus, antes de permitir que isso aconteça, Ele faz um chamado, como fez em Sodoma. Saiam dela. Preparem-se. Algo vai acontecer. Como nos dias de Noé, antes que Deus enviasse as águas a destruir o mundo, no grande mundo pré-diluviano, que tinha sido entregue ao pecado, e Jesus claramente disse que aquilo foi um dia tal como este. Aquele foi um dia tal como este. Como foi o dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Escreve, o Filho do Homem. Como as mulheres teriam uma conduta atrevida e se casando e se dando em casamento, e as grandes conquistas científicas e os espertos e educados indo ao lado intelectual, e o pequeno e humilde rebanho sentado de um lado esperando o juízo pendente e a escapatória. E antes que Deus enviasse esse juízo, Ele enviou um profeta. Tal e como Ele fez a Ezequias, Ele disse, preparem-se, porque os juízos estão prontos para cair. E Ele preparou o povo para o tempo. Noé preparou o povo. E houve um chamado de misericórdia antes do juízo. Agora, recordem que antes de caírem os juízos divinos, Deus envia à terra sua misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus por última vez. E no livro dos selos, nos diz, em el sexto sello, no sexto selo, na página 369, embaixo diz, vamos ver aqui onde... Ele é a palavra, eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Porque não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Agora vejam como, assim como Deus, antes do dilúvio, enviou Noé e houve um chamado para arrependimento e houve um chamado de misericórdia antes de cair o juízo divino. Assim também, antes de começar a grande tribulação, Deus está fazendo um chamado de arrependimento, dele mostrar por meio desses ministérios a misericórdia de Deus por última vez. E nos diz também, neste mesmo livro dos selos, na página 363, 362 embaixo diz,
Agora note bem, e não deixem que isto os escandalize. Note, quem abriram este selo? Profetas. Amém, aí o tem. Ó irmão, estamos vivendo no dia da águia. Eles abriram o sexto selo, porque tinham o poder para fazê-lo. Amém. Ali está se abrindo o sexto selo. Agora vejam como, nesse tempo, esse ministério final, que estará atuando primeiramente em misericórdia e depois em juízo, esse ministério está sendo manifestado desde esse propiciatório, porque recordem que já no trono do céu, ele não está como cordeiro, mas como leão, não como misericórdia, mas como juiz, e ele estende essa misericórdia nesse novo propiciatório, o qual é a misericórdia de Deus por última vez à raça humana. E também, neste mesmo livro dos selos, vejam na página 370, diz, agora, vocês estão na mesma posição em que estiveram Adão e Eva lá no Éden. Têm o direito, porque têm o livre-arbítrio. Podem tomar da árvore da vida, escreve na alma, ou podem tomar a via do juízo. E escreve a árvore da vida, o Éden, hoje. E recordem que essa árvore da vida é Cristo, é o Messias, é o ungido com a palavra. Agora vejam, vamos continuar aqui na mensagem, o verbo encarnado. Recordem que Adão e Eva tinham que esperar que essa árvore da vida se encarnasse para então comer dela. Ou seja, que estamos regressando ao Éden e estamos com e diante aos mesmos, o mesmo cenário. E com os personagens temos Deus e temos o diabo, o inimigo de Deus, e temos seres humanos representados em Adão e Eva e a serpente, mas que agora em outros personagens. Agora continua dizendo, eles estão no verbo encarnado, neste extrato. Eles estão esperando Elias, ou seja, o povo hebreu, porque Elias é o precursor da vinda do Senhor. Elias, em sua quinta manifestação, precursará a vinda do Senhor ao povo hebreu. E explicará, e eles entenderão e verão o que no Ocidente se manifeste como um relâmpago, de novo verão, regressando ao Oriente. No livro que estivemos lendo no princípio, da religião de Israel, nos diz, na página 73,
Quando chega o tempo do reino da fé israelita, Deus enviará o seu profeta Elias, que unirá o coração dos pais ao dos seus filhos e o coração dos filhos ao dos pais, e proclamará assim a paz universal imperecível. Esse é o verdadeiro precursor do Messias judeu, o anjo da união e da concórdia no mundo. E escreve paz, e também escreve Messias, e mais embaixo anjo. Agora vejam como ele nos dizia, quando vocês virem um homem pregando sobre a paz imperecível. Vejam, esse profeta mensageiro esteve pregando a paz imperecível. Ou seja, estará pregando essa mensagem de paz e estaria precursando o Messias judeu. E esteve fazendo esse trabalho. Agora vejam, continua dizendo aqui, e assim como os hebreus trouxeram a mensagem aos gentios, os gentios retornarão através do ministério das duas oliveiras aos hebreus, porque esse é o ministério das duas oliveiras o que ministra aos hebreus. Isso está ao virar a esquina. E recordem que isso ali nas Eras, na página 30, nos diz, assim como o Evangelho veio aos gentios por meio de Pedro e Paulo, os gentios, o regresso, ou seja, o regresso devolve aos hebreus por meio dos ministérios de Moisés e de Elias. Enquanto se cumprem essas promessas, essas escrituras das quais eu lhes falei nessa ocasião, não se turbe vosso coração. Não se turbe nunca vosso coração. Tenha seu coração firme na palavra que creu. Não olhe nunca as circunstâncias que vão rodear todas as coisas nessa hora final. Veja você a palavra que recebeu. Veja você a unção que está prometida para o tempo final, com a qual será ungido um profeta, em quem estará a palavra encarnada. Quando você olhar a unção, olhar esse ministério que estará sobre a terra neste tempo final, não tire seu olhar daí. Não tire seu ouvido do que esse ministério falará através de carne humana. Quem tiver ouvidos para ouvir a voz do Filho do Homem nos dias finais, resplandecendo e falando como relâmpago no ocidente, que ouça atentamente essa voz e que não atenda a nenhuma outra voz, porque qualquer outra voz tentará te confundir. Outra voz falará qualquer coisa, menos a palavra para este tempo final. Vejam na mensagem 3 tipos de crentes, nos diz na página 5, diz, então, o primeiro é o crente genuíno. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Agora, notaram a declaração tão extraordinária que fez este crente na porção lida? Para ser um crente, não tem que ser indispensavelmente uma pessoa inteligente, na maneira como o mundo considera inteligência. Também não tem que ser uma pessoa educada, ou seja, na forma como o mundo considera a educação. A verdadeira é que não tem que ser educado segundo o mundo. A mesma Bíblia diz que o homem que fez essa declaração era ignorante e sem letras. Estou falando de Pedro. Ele não era considerado uma pessoa muito inteligente. Em Isaías capítulo 35 diz, e haverá calçada e caminho, e será chamado caminho de santidade. Não passará imundo por ele. Isaías 35:8.
Essa tarde, estava falando com uns dos diáconos sobre essas novas pontes que estão construindo aqui na cidade. Disse que há muitíssimas expansões que atravessam rios e lagos. Mas há uma só expansão que cruza da terra até a glória, e é chamada a Estrada do Rei. Ele escreve a Estrada do Rei. E sobre esta não passarão os imundos. É uma estrada construída por Cristo nosso Senhor. Então, Pedro em pé ali, uma pessoa sem educação, já tinha visto a palavra do dia presente absolutamente vindicada, pois Deus tinha prometido que para esse dia haveria um que se levantaria dentre eles mesmos e seria profeta. E para Simão Pedro era difícil crer porque tinha visto tantos impostores, mas quando ele viu claramente a genuína palavra dessa era e viu a identificação justa, então estava plenamente convencido de quem era. Ele foi quem disse: Senhor, a quem iremos? Isso foi quando a multidão estava se dividindo em crentes, escreve um, incrédulos, dois, e crentes manufaturados, escreve 3. Os 3 grupos estavam ali em pé nessa multidão de gente: crentes manufaturados e incrédulos. Todos estão nesse mesmo capítulo onde lemos. As palavras que Cristo falou dividiram a congregação. Mas assim teve que ser. Agora recordam? No extrato que lemos, no livro de citações, no parágrafo 1094 da página 122 e 123, vejam ali. E vamos ler para que fique aqui também. Diz, essa é da mensagem tirando o véu de Deus. Eu confio que Deus revelará isso, e cada vez que vocês que recebam as fitas e escutarem, eu espero e confio que tenham tido um discernimento espiritual do que Deus está tentando fazer com a igreja sem ter que dizer abertamente. Vem vocês? Isso é que algumas vezes temos que dizer coisas de tal maneira que reduzirá o grupo. Poderia causar alguns que se afastem e alguns que se vão e alguns se colocam a pensar, mas isso é feito de propósito. Tem que ser assim. Pode ser que alguns digam, você quer me dizer que Deus faz isso intencionalmente? Seguramente que sim. Ele faz assim. Ele disse quando tinha milhares ao redor dele, se não comerdes a carne do Filho de Deus ou do Filho do Homem e beberdes do seu sangue, não tens vida permanecente em si. Que tipo de declaração é essa? O que você crê? Que um doutor médico ou uma enfermeira ou qualquer pessoa intelectual pudesse pensar com esse tipo de declaração de um homem com um ministério como esse? Porque dizia: comam a carne. Isso é para os canibais. Beber sangue humano, isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência se foi dele. E havia uma associação ministerial com ele, como 70 que tinham sido escolhidos. E disse: o que vocês pensarão? Quando virem o Filho do Homem subir de onde veio? Isto ele não explicou. Ele nunca explicou. Paulo fez mais tarde. Ele somente disse: vê? Perguntou a estes ministros. Vejam que já depois continuou cada vez falando mais profundamente. E já essa outra parte aí foi a um grupo quando falou de que quem não comer sua carne e beber seu sangue não tinha vida permanecente em si. Aí se foi um grupo. Depois falou aos ministros, vejam, perguntou a estes ministros, pois, e se virdes o Filho do Homem que sobe de onde estava primeiro? Aí fala um pouquinho mais profundo.
Sem dúvida que esses homens disseram, um momento, nós comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, nós sabemos onde ele nasceu e até vimos o seu berço. E como este homem pode... Dura essa palavra. A Bíblia diz que deixaram de andar com ele. Vejam como tudo isso não é nada novo. Ou ver que, assim como no tempo de Jesus, vejam, ministros que estavam com ele, comeram com ele, andaram com ele, pescaram com ele, tudo isso. Deixaram de andar com Jesus. Porque recordem que tudo se repete, mas com diferentes personagens. Personagens atuais, atualizados. O mesmo que estão fazendo agora, podem ver no cumprimento da primeira vinda do Senhor. E o mesmo que você estiver fazendo agora, o estaria fazendo no tempo de Jesus. Ali você pode se ver refletido na Escritura. Veja-se e veja no espelho da palavra o que você está fazendo hoje. E isso que está fazendo, vai lá e veja quais foram os instrumentos e os atores lá que fizeram o mesmo que você está fazendo aqui. E já aí você se identifica na Escritura. A Bíblia diz que deixaram de andar com ele. O deixaram. Lhe restavam 12. Ele escolheu 12. E um deles era um diabo. Ele então se dirigiu aos 12. Ninguém podia explicar o que ele acabava de dizer. Como podiam comer sua carne e beber seu sangue? Como tinha descido quando tinha nascido na terra? Vem? Eles não podiam entendê-lo. Disse então Jesus aos 12, vocês também querem ir? É quando o apóstolo Pedro disse aquela grande declaração, Senhor, a quem iremos? Vem? Porque nós estamos satisfeitos. Sabemos que tu e somente tu tens a palavra de vida para essa hora. E ele escreve ali, ontem e hoje, os escritos deste parágrafo você já tem, porque já foi lido várias vezes. Vem? Eles não podiam explicá-lo. Você não pode explicar fé. É algo que você crê e está tão sólido que não há nada que possa tomar seu lugar. De maneira que eles sabiam que ele preenchia essa palavra escrita e prometida para essa era, a era messiânica, ou seja, ele preenchia os requisitos. O que podiam fazer? Ir outra vez a essa igreja fria e formal, de onde tinham saído? Onde iremos? Vem? Estamos persuadidos, convencidos que tu tens a palavra de vida. Vem? Eles não podiam explicar, mas criam. Vem? E Jesus disse isso para reduzir sua multidão. Vem? Até que ele pudesse juntar o grupo. E de toda essa gente, somente 11 entenderam quem realmente ele era. E ele escreve aí um profeta, véu de carne. Eles sabiam que ele era Deus. Ou seja, e aí que escreve um profeta, o véu de carne. Véu de carne. Meu tema essa manhã é para revelar ou tirar o véu a esse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu, em cada era, em todas as eras, mas ele permaneceu sendo Deus. Vem? Mas ele se esconde do mundo e se revela a si mesmo aos seus eleitos, como naquele dia aos apóstolos. Agora vejam, aqui onde paramos, na página 6 da mensagem, 3 tipos de crentes, 3 classes de crentes, continua dizendo:
As palavras que Cristo falou dividiram a congregação, mas assim teve que ser. Ele era um homem maravilhoso enquanto curava os doentes, mas quando chegou a doutrina e a profecia, isso foi o que separou a casca do trigo. Vê você? A casca somente envolve o trigo, não é o próprio trigo. E não pode ser usado para nada, porque nela não há vida. Antes, sendo parte da palha, não pode ficar com o trigo. Não herdará junto com o trigo. O grão é do qual estamos falando, ou seja, o coração do grão de trigo. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E quando diz, não herdará junto com o trigo, aí faz uma flecha para a pedra angular. Agora notem que Pedro estava convencido que esse era o Messias. Portanto, não lhe importava o que os demais dissessem. Não lhe importava o que dizia o sacerdote. A Simão Pedro não importava o que a igreja dizia, porque ele estava convencido em si mesmo. Naquela ocasião, quando Cristo tinha perguntado, quem dizeis os homens que eu sou? Eles responderam que alguns diziam que ele era um profeta, outros diziam que ele era um dos profetas antigos que tinha ressuscitado. Outros diziam que era Moisés ou Elias. Então ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ele respondeu, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, pois não te revelou carne e sangue. Tu não aprendeste isso de um livro, nem de uma crença, nem do catecismo, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. Esse era um crente genuíno, porque tinha a revelação espiritual da palavra. Vê você? Tu és Simão, e sobre essa rocha, a revelação de quem eu sou, sobre isso edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele escreve, a revelação. Com razão, Simão disse, a quem iremos? Porque Jesus tinha perguntado, quereis irdes vós também? Então foi quando responderam dizendo, Senhor, a quem iremos? Porque somente tu tens palavra de vida eterna. És o único. E não era somente que ele tinha palavra de vida, mas que ele era a palavra de vida. Ele era a palavra de vida. E Simão reconhecia claramente isto. E quando reconheceu, isso foi o que guardou sua esperança, porque ele foi revelado que este era a palavra vivente. Agora, esse é o crente genuíno. Quando o Espírito Santo, não quando alguém foi persuadido por alguma pessoa ou por qualquer outra coisa, mas quando o Espírito Santo tiver revelado a própria palavra e você vir claramente a palavra vindicada. Depois o Espírito de Deus chega e entra nessa era, a palavra para essa era, e a manifesta. E como Deus manifesta a palavra para cada era? Em cada mensageiro. Como poderia um homem não crer em Lutero se soubesse disso? Lutero foi reformador. O espírito do homem saiu nessa era para reformar. Foi igual com Wesley. E eles tiveram que crer nele. Esse era a mensagem para essa era da igreja. E assim foi exatamente. Isso era o que devia acontecer. E alguém tinha que crer. E aqui nos encontramos na era de Laodiceia, e nos foi ensinado que é nessa era de Laodiceia quando Cristo foi expulso da igreja. E quando estava batendo a porta tentando entrar, então, ao ver o que está acontecendo, já sabemos em que era estamos vivendo. Estamos agora no final da história do mundo. Agora vejam como ele ali está colocando o povo e dizendo em que era e está vivendo pertencente à dispensação da graça na sétima era, ou seja, a era de Laodiceia, o qual estivemos nesse período de tempo, desde 2000, onde ele nos introduziu a sétima era, nessa etapa que durou, começaram
todos os batismos também, tudo correspondente a esses tipos de figuras e tudo o que tinha que ser feito com relação ao correspondente à dispensação da graça, o qual culminou pelo ano 2018 finais e princípios de 2019. Agora vejam como ali se estava já chegando ao seu final, a dispensação da graça. Ou seja, nesse período de tempo onde Deus diferiu, retardou sua ira, ou seja, o juízo divino era para cair, mas vejam que por amor aos escolhidos, porquanto faltava ainda entrar ao corpo místico de Cristo, os pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, os pertencentes à era da pedra angular, se abriu essa brecha, esse tempo, o qual correspondia à dispensação da graça, o qual correu com 7 etapas consecutivas, mas com um só mensageiro. E vejam como, ao se abrir, Deus deu a oportunidade de entrar pela porta que era Cristo em sua primeira vinda, para assim obter o novo nascimento e assim obter o corpo teofânico da sexta dimensão e assim fazer parte do corpo místico de crentes na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino pertencentes ao lugar santíssimo. Agora tudo isso foi em uma esfera espiritual, porque já em 2018, 2017 estava nos dizendo que em breve a dispensação da graça iria se fechar, mas era um entrelace que estava ocorrendo de uma dispensação a outra. Agora vejam, continua dizendo, o livro agora está sendo terminado, algum dia será escrita a última linha e então se fechará. E o tempo não será mais. Atualmente está se desenvolvendo um grande drama, uma grande peça. Os anjos desde os céus estão contemplando tudo. Nós sabemos o que é uma peça. Essas coisas que realizam nos teatros, os atores estão prontos e podemos ver cada um atuando, produzindo sua parte. Podemos ver o maligno fazendo seu papel, ou seja, o vilão no drama, na peça. Como entra em cena com sua astúcia para enganar, mas também podemos ver a igreja se preparando para o rapto. É uma grandiosa cena. Vejam como lá se via essa grande peça, essa parte do teatro, ou seja, as obras que são feitas nos teatros, vamos dizer, como ele diz ali, e se vê ali tudo, a peça, vemos Judas por um lado, quando Jesus disse o que vai fazer, faça-o, e ele foi, e depois daí, já depois que ele fez os ajustes e tudo, e tiveram essa reunião, e tudo isso, já depois procuravam buscá-lo para prendê-lo e realizar esse juízo. Vejam como tudo isso estava sendo cumprido nessa parte que eles estavam cumprindo dessa peça, que era a parte dos vilões. E por outro lado, estava a igreja, os apóstolos, se preparando para receber as promessas correspondentes a esse tempo. Agora, neste tempo final, é o mesmo e corre tudo paralelo. Haverá alguns que estarão se preparando como
diz ali, nessa peça, desse grande ato, seriam os atores que correspondem aos vilões da peça, e estarão outros, diz, se preparando para o rapto. Agora recordem que temos não somente a audiência olhando tudo o que está ocorrendo aqui, porque agora tudo se vê e vai-se claramente vendo os personagens. É como um teatro, quando a pessoa está sentado e estão iluminando lá o cenário, e vocês podem ver enquanto vão saindo os personagens, o foco que está ali vai iluminando quem é quem sai. Por exemplo, quando vai falar alguém vai falar, vejam que esse o foca mais na câmara e também a luz, e se vê bem clarinho esses personagens que estão aí no drama, na peça, enquanto aqui toda a audiência está em silêncio, estão calados e estão vendo toda essa peça. Agora recordem, está a audiência terrena e está a audiência celestial. E eles também estão em silêncio. Porque recordem que quando se abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. E eles estão vendo toda essa peça e estão vendo as partes que correspondem aos vilões, e também estão vendo também as partes que correspondem àqueles que estão se preparando para o rapto. Agora vejam, você está se notando, olhando essa peça, e está vendo ali quem está fazendo o ato nesse momento, e esse foca mais e iluminam mais. Mas a luz, se você notar, vai diminuindo para os cantos, os lados, e a pessoa pode ver desde aqui quem estão em pé ali, os quais estão uns na parte que corresponde, vamos dizer, aos bonzinhos, a essa parte dos que estão se preparando para o rapto, vamos dizer, e outros, os vilões. E pode-se ver para algo tênue, não se nota bem quem são. Mas depois, quando corresponde a cada um, tem por obrigação que passar ao cenário, e não se pode esconder já desse foco, dessa luz que os está iluminando para que façam o ato que lhes corresponde. Ficam retratados e tudo gravados, e ficam vistos pelos que estão presenciando o ato, a cena. Já não estão ali na escuridão, como quando ele diz que quando uma pessoa entra num quarto e escuta barulhos, e assim no camarim do teatro estão ali atrás, sem ainda sair, mas quando acende a luz, está o sai para lá dos grilos e baratas e tudo. Vejam, assim é quando já corresponde passar a esse ator, seja vilão ou dos que estão se preparando, como diz lá, para o rapto, não podem se esconder da luz ali que está focando e iluminando. E assim também não poderão se esconder, nem podem se esconder da luz do sol de justiça, dos ministérios de Moisés e Elias, os quais, através deles, Deus estará trazendo saúde, cura, estará dando aos que estão se preparando para o rapto, a fé de rapto. Vem, curem suas asas, ou seja, virá com essa poderosa encomenda de dar a eles a fé para obter sua cura completa, ou seja, dar a fé de rapto é dar o conhecimento para obter esse corpo eterno e glorificado. E não podem se esconder do sol. Agora, falamos assim, nessa forma como ele ali o detalhou para
que entendamos essa peça, que ali o irmão Branham diz, podemos ver, os atores estão prontos, e os podemos ver cada um produzindo, atuando. Cada um tem sua parte. Podemos ver o maligno fazendo o seu papel, ou seja, o vilão na peça. Como entrou em cena com sua astúcia para enganar. Mas também podemos ver a igreja se preparando para o rapto. É uma grandiosa cena. Podemos ver a presença de Deus vindicando e produzindo essa grande peça que está predita aqui nesta Bíblia, que assim seria. Que tempo nos correspondeu viver? O tempo mais glorioso. Os homens de todas as eras desejavam viver nesse tempo. Os profetas da antiguidade desejaram ver esse tempo, mas não tiveram esse privilégio. E ele escreve, todos desejaram viver nesse tempo. Agora, este foi um crente porque o viu, o creu e disse, estamos plenamente convencidos que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para este dia. E isso cremos. Esse era o verdadeiro crente. E escreve verdadeiro crente. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem o Verbo encarnado, diz, portanto, quem tiver ouvidos para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, mantenha-se ouvindo essa palavra, essa voz, que sairá da palavra encarnada no final do século XX. Através da pessoa em quem se encarnar essa palavra neste tempo final. Estejamos bem atentos nesta hora em que vivemos, porque está por começar a terceira etapa para as almas encarceradas. Está por começar um ministério aos perdidos que não têm esperança. Isso tem que ser assim, porque isso é palavra de Deus. A terceira etapa está por começar para os perdidos. É necessário que estejamos bem preparados nessa hora em que vivemos. Haverá muitas vozes, mas haverá uma verdadeira, a voz do Senhor Jesus Cristo através da palavra encarnada. Essa é a voz que as ovelhas escutarão. As ovelhas não escutarão os estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos, mas a voz do Senhor Jesus Cristo através do seu último anjo mensageiro que pisará a terra, no qual a palavra estará encarnada. A palavra se encarnará no final do século XX. Nesse momento ele estava falando, notem, ali, nesses termos, no equivalente ao que foi, ao que aconteceu 2000 anos atrás. Assim que estejamos atentos, estejamos preparados nessa hora em que vivemos. Mais adiante diz, sempre vem a advertência do que vai ocorrer, para que estejamos preparados para esse momento. Já vos disse antes, para que não se turbe vosso coração, para que não tenhais temor nessa hora. Este não é momento para se esparramar, mas para estar mais unidos, sendo pastoreados nos pastos frescos da palavra de Deus para o nosso tempo. Assim que estejamos atentos nessa hora, porque a palavra se encarnará. E todas essas coisas acontecerão nessa forma. Isto é palavra de Deus, porque estamos no tempo em que a palavra estará encarnada no Ocidente. A palavra encarnada, isto é, palavra de Deus, para o fim do século XX. Deus nos ajude a todos, nesta hora final em que vivemos. Deus nos proteja. O anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem, nos defenda nesta hora final em que vivemos. E não permita que sejamos confundidos nesta hora. Se permanecem atentos à palavra, não serão confundidos. Se tiram seu ouvido e sua vista da palavra e ouvem outra coisa que não seja a palavra para esta hora, ou colocam sua vista em outra coisa que não seja a palavra para essa hora, conforme a como está prometido,
que se encarnará a palavra, sereis confundidos, sereis turbados e sereis escandalizados nessa hora na palavra, na pedra de escândalo e de tropeço. Agora recordem que não se pode tirar a vista de onde está a palavra. Ao tirar a vista do que já nos foi dito e falado nas mensagens do nosso irmão William Branham e também do nosso irmão William Souto Santiago, onde nos falou de que na grande carpa catedral estaria se pregando, estaria sendo revelado o mistério do sétimo selo, estaria sendo revelado os trovões, tudo que estariam revelando os trovões e tudo correspondente à fé de rapto, tirar a vista daí a outro lugar é entrar em denominação. Todo aquele que não estiver olhando o verbo, a palavra, estará entrando em denominação. E isso é morte. Primeiramente, morte espiritual e depois, morte física também. Agora, isso é muito delicado neste tempo no qual estamos vivendo. Não se pode denominacionalizar. E a era da pedra angular, a dispensação do reino, não vai se denominacionalizar, porque Deus deixou os ministérios de Moisés e de Elias. Continua dizendo, porque a palavra encarnada estará sobre a terra para cumprir e para que se cumpra o propósito de Deus para este tempo final. A palavra encarnada para o fim do século XX. Algumas pessoas pensam que se sofre tanto no caminho de Deus, no plano de Deus, no tempo em que a pessoa vive, então não valeria a pena estar no programa de Deus, no caminho de Deus para o tempo em que a pessoa vive. Na mensagem que estávamos lendo de advertência antes do juízo, advertência depois do juízo, na página 40, nos diz: vocês não amam, página 40 e 41, vocês não amam? Pensem no que somos. Vejam quão longe estamos na estrada. Amigos, somente olhem para trás a estrada mais além. Nos dias de Lutero e de Wesley, através das eras. Vejam aqui onde estamos. Justamente aqui, no topo da pirâmide. E desenhe uma pedrinha angular. Justamente aqui onde Deus o provou, onde a Bíblia foi perfeitamente revelada através dos 7 selos. Agora vejam como o irmão Branham disse que eles estão aí no topo da pirâmide. E ele é o mensageiro da 7ª era. E vejam como se coloca lá. Vejam como os mensageiros se refletem neles e têm tudo isso, múltiplo cumprimento, esperando somente por aqueles 7 mistérios, escreve os 7 trovões, justamente ao final, na vinda do Senhor, e o rapto da igreja que poderia acontecer antes do amanhecer, e escreve os trovões na vinda do Senhor, e escreve ali também, ó vá, ou seja, ó vá, depois de ó vá, vai, escreve, antes do milênio, dia do reino milenial, na dispensação do reino. E escreve a estrada do rei. E na página 41 continua dizendo, enquanto nós, suavemente agora, percebe que cada um de nós aqui terá que deixar isto, deixar este mundo. Vocês sabem que um homem nascido de mulher somente conta com alguns dias cheios de problemas? Vocês sabiam que por causa disso, fomos nascidos daquela árvore do horto do Jardim do Éden de morte que temos que morrer? E aí ele escreve, a
árvore do conhecimento é a mulher. Somos o fruto do ventre de nossa mãe e temos que morrer. Agora recordem que por estar ali, Adão, se afastando de Deus para escutar a Eva, ele perdeu o direito ali à vida eterna por escutar a voz de uma mulher. Agora recordem um extrato ou um escrito do irmão William que ele escreveu que quando um homem se afasta de Deus, tende a escutar a voz ou escutará a voz de uma mulher. O que aconteceu com Acabe ali, que escutou e foi guiado, seguiu por Jezabel. Agora vejam aqui, ele escreve, a árvore do conhecimento é a mulher. Por isso temos que ter muito, mas muito cuidado em que tudo isso não esteja cumprindo nenhuma pessoa esteja cumprindo isso, ou nenhum ministro ou nenhuma congregação. Somos o fruto do ventre de nossa mãe. Temos que morrer. Temos que separar essa vida. Jovem ou velho não faz diferença. Se o homem ou a mulher mais velha nesse lugar vive até a noite, sobreviverá ele ou ela. Muitas crianças de 10 ou de 15 anos, centenas delas morrerão através do mundo antes do amanhecer. Portanto, toda a questão é, o que você está fazendo agora? Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Vejam, os que não estão no caminho de Deus também sofrem. E eles sofrem sem promessa de vida eterna. E de que valeria uma pessoa lutar sem estar no caminho de Deus e não sofrer nada? Depois desaparecer para sempre? Do que valeria ainda não ter sofrido? É melhor sofrer por um curto tempo aqui na terra e depois regozijar por toda a eternidade. Assim que nosso sofrimento será por um curto tempo, mas nosso regozijo será por toda a eternidade. E isso nos fortalece, nos dá ânimo para dizer, mesmo que vier o que vier, Senhor, ajuda-me, porque mesmo que sofra, é melhor sofrer. É melhor sofrer estando em teu caminho e não fora do teu caminho. É melhor sofrer com promessa e esperança de vida eterna, de felicidade e regozijo eterno, do que sofrer nessa terra com tantos problemas que há, sem a esperança de vida eterna. Mas, em vossa paciência, possuireis vossas almas. São Lucas 21:19. Todas essas coisas acontecerão assim. E a palavra nos mostrará todas essas coisas para que não nos surpreendam neste tempo em que vivemos. Assim que sabemos que a palavra encarnada estará resplandecendo no Ocidente como relâmpago no fim do século XX. E aí será a segunda crucificação da palavra encarnada em forma moderna, em uma forma atualizada. E sabemos que depois, talvez nesses dias, poderemos ler onde nos diz que nessa forma moderna é nos púlpitos. Deus os abençoe. Uma forma moderna e uma forma atualizada. A palavra encarnada. Deus os abençoe e Deus os guarde.
deixo com vocês de novo nosso irmão Miguel Bermudes Marim, para que ele conclua a sua parte nessa manhã, e assim eu também concluo por hoje, neste folheto que eu tenho à mão, uma brecha de 20 anos. Há coisas muito importantes, e a cada vez que você estiver passando por algum momento difícil, nessa hora difícil que virá, e estiver acontecendo tudo isso que lhes disse, e você veja retrato deste folheto, onde aparece a mão assinalando assim, recordem essas palavras. Já tinha dito antes a vocês, já tinha lhes advertido. Este é um dos últimos folhetos, uma brecha de 20 anos. Estamos finalizando essa brecha. E essa é a forma que ele está com o dedo assinalando. E isso é assim porque ele ali está nos mostrando que será um tempo como no tempo em que a palavra, o verbo, foi crucificado, mas agora em uma forma moderna. Mais adiante diz, sempre que se cumprirá algo grande, ocorrem coisas inconcebíveis à mente humana, porque não se pensava que tinham que ocorrer certas coisas para se cumprir o programa divino. Mas à medida que venham ocorrendo certas coisas, vocês irão vendo como será essa etapa que eu lhes estou anunciando de antemão. Antes que chegue essa etapa, há várias mensagens do precursor da segunda vinda do Senhor que podem nos ajudar a entender quanto a essa etapa que eu lhes estou falando. Exemplo, almas encarceradas hoje, os ungidos dos últimos dias, a acusação. Todas essas mensagens falam da terceira etapa e das coisas que acontecerão para as almas que receberão testemunho que não é para a salvação, mas para a confirmação do juízo divino, falando do dia de vingança do nosso Deus. Leiam também o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo. Todos os demais selos podem ler, mas estes que lhes mencionei são os selos apocalípticos que estarão se cumprindo nesses dias finais em que vivemos. Assim que lhes dei algumas mensagens nas quais podem estar ocupados lendo nesses dias e vendo também como vai se cumprir tudo o que está anunciado. E isso também é minha recomendação nesses dias, que leiam essas mensagens e assim estejam cientes de tudo o que Deus já falou e profetizou que seria neste tempo final, neste tempo no qual estamos vivendo, onde está já o teatro com o cenário e já a peça está operando, ou seja, já começou a função, a peça já se estão vendo os atores. Estão sendo vistos tanto a igreja, a qual está se preparando para o rapto, e está se vendo também os vilões. Diz, continua dizendo mais adiante, nessa mesma mensagem, diz, Jesus orou por seus discípulos, pelas ovelhas, para que Deus guardasse nessa hora difícil todos os seus filhos, os que estavam nesse tempo e que tinham recebido sua mensagem. Agora chegamos ao equivalente daquele tempo, assim que eu estarei orando muito por vocês, e espero que vocês também orem muito, muito, muito por mim. E assim, eu também lhes digo a vocês, eu estarei orando por vocês, e vocês também orem muito, muito, muito por mim. Para mim será uma hora difícil. Se pudesse evitar sem que o plano de Deus se afetasse, tentaria evitá-la. Mas eu levo anos perguntando a Deus se pode se evitar. E até nesses dias,
E eu tentei fugir do ministério que Deus colocou em mim, mas não pude fugir. E se não posso fugir e deve ser dessa forma, pois então eu desejo que Deus me ajude. Agora vejam como ele está falando aqui. Ele, neste momento, porque Deus lhe mostra aos seus mensageiros, mostra aos seus mensageiros, não tudo de uma vez, mas que vai abrindo e vai abrindo entendimento. Mas ele ali estava nos mostrando o que estaria acontecendo, esse último mensageiro, estando neste planeta Terra vivo, em carne humana. E nele estava se mostrando tudo o que estaria ocorrendo neste tempo. Diz, Jesus naquela hora se sentiu sozinho. Aos discípulos que ele pediu que o acompanhasse e que orasse por ele, dormiram, se foram oraram por ele. Eu rogo a vocês que orem muito por mim. Todas as noites. Antes de deitar a dormir, orem muito por mim. Peçam a Deus que me dê forças nessa hora final em que vivemos. É uma hora difícil para mim. Sei que não posso evitá-la, mesmo que tentei em algumas ocasiões, mas não pude. Agora vejam como o Espírito de Deus, falando ali, como nos diz as Sagradas Escrituras, que os profetas falaram inspirados e falaram também de todos os sofrimentos que o Messias que Cristo teria e os padecimentos que teria. Ou seja, eles falaram como se fosse eles que estavam passando nesse momento ou que estariam passando mais adiante. Agora, tudo isso se atualiza neste tempo final e essas palavras também digo a vocês. Agora vejam, continua dizendo, Deus não quis mover este ministério de mim para outra pessoa e tive que seguir em frente, sem olhar os problemas nem as provas, dando a conhecer a mensagem final de Deus para essa geração. Foi muito difícil para mim, mas Deus me ajudou. Agora vejam, como um mensageiro não pode passar a outro o que lhe corresponde cumprir a esse mensageiro. Tem que cumprir tudo o que Deus já predestinou para esse mensageiro cumprir neste planeta Terra, como Jonas. Vejam que ele não pôde evitar esse mandado de Deus de que fosse a Nínive pregar o juízo divino. Ele não podia evitá-lo. Vamos ver se por aí o temos uma parte disso. Na mensagem vamos ver se é nessa mesma advertência depois do juízo. Esta mesma na página. Vamos ler desde a 25, vejam algo aqui. Diz, e agora encontramos aqui que estes profetas que falaram, eles falaram, e o que eles disseram chegou a acontecer. E se a ira de Deus é derramada sobre o povo, há somente uma coisa, reticências. Se aquele profeta disse que alguma outra coisa ia acontecer, há algo. Há somente uma coisa que pode deter a mão de Deus. E isso é arrependimento. O arrependimento para Deus é o que detém sua ira. Agora, não espere para isso. Faça-o. Então você faz corretamente e Deus não diz nada. Ezequias, tão pronto soube reticências. Ele era um homem bom, mas Deus disse, teu tempo chegou, Ezequias. Eu tenho que te tomar, eu vou te dar em cima, eu vou te trazer acima. Ordena toda a tua casa. E ele disse,
Fazer isso me levará 15 anos, Senhor. Vem. Agora reticências. Eu sei que vou, mas vai me levar 15 anos. Ou colocar minha casa em ordem. Eu não posso fazer agora mesmo. Eu não tive tempo para fazê-lo. Eu não posso fazê-lo. Senhor, permita-me viver outros 15 anos, de modo que eu possa fazer essas coisas. Eu não posso colocar minha casa, reticências. Vejam, o mandado de Deus era: ordena a tua casa. E Ezequias disse: eu não posso fazê-lo neste ano. Vai me levar tempo. Levarei isso atrás e farei isso outro e terminarei com este amigo aqui. Me levarei 15 anos em fazê-lo. Me perdoe para fazê-lo. Me permita-me, me dê um pouco de tempo para fazer, vem? Então Deus disse: serei misericordioso. Mas ele tinha que morrer de qualquer forma. E então, novamente ele tomou seu tempo. Ele voltou atrás durante esse tempo, vem? E ele teria sido melhor se ele tivesse ido sem ordenar sua casa. Isso é correto. Mas ele deu 15 anos mais para que ele ordenasse sua casa. Porque o que ele fez rapidamente? Ele disse: Senhor, estou lento. Necessito 15 anos para fazer isto. Tu me ordenaste para colocar minha casa em ordem. Eu não posso fazer por 15 anos, porque tenho um empréstimo aqui, tenho isso aqui, tenho que fazer isso aqui. Agora, ele era um homem devoto e as palavras de Deus tinham que se cumprir de qualquer forma. Isso chegaria a acontecer de qualquer forma, mas ele somente deteve por um momentinho, deteve para ele. Então, ele pecou durante esse tempo. Ele disse: eu não farei vir sobre ele, mas o visitarei sobre seus filhos depois dele. Vocês conhecem o relato. Agora, encontramos que um arrependimento rápido, algumas vezes, detém a ira por um instante. Agora encontramos que Nínive, Deus disse: vai lá e dê voz a essa cidade agora. E diga a eles, se reticências, dentro de 40 dias a coisa vai cair. E vá, eles se arrependeram. Tão rápido como viram aquele profeta que vinha pela rua dizendo: assim diz o Senhor. O lugar será destruído dentro de 40 dias. O lugar será destruído. Até o rei ordenou que se fizesse um jejum, uma lamentação. Cubram-se de silício, sentem-se em cinza. Cubram-se de silício e de cinzas, não somente sobre suas próprias cabeças e seu corpo e sua carne, mas sobre seus bois e sobre seus animais do campo. Coloquem cinzas e vistam-se de silício. Que arrependimento! Agora, encontramos ali, notamos, se o profeta não vigia realmente rápido, vejam, junta todo o seu engenho e vai a Deus, você poderá encontrar algo ali se você não vigiar. Agora, vejam Isaías, ele somente falou sua profecia e regressou à sua pequena cabana no deserto. E quando ele fez, o Senhor jamais falou outra vez ao rei que estava orando. Ele tem uma forma de fazer as coisas. Naquela terra havia um profeta. A palavra do Senhor vem ao seu profeta. Ele saiu lá fora e disse: Isaías, regressa e diga que eu ouvi sua oração. Eu entendi que eles reticências, que ele pensa que levará 15 anos fazer isso. Falando de Ezequias. Eu vi suas lágrimas, porque ele queria fazer a obra tanto, ele disse que levaria 15 anos para fazer. Então, vai e diga que eu lhe concederei. Vem? Por quê? Ele deu mandado. Ele deu mandado a Isaías para que fosse a dizer: assim diz o Senhor. Então, se há alguma mudança nisso ou alguma demora, acontecerá de qualquer forma. Ele morreu justamente igual. Mas disse: se há algo nisso, então ele está obrigado a regressar ao homem a quem ele enviou, assim diz o Senhor. Ele disse a Isaías: regressa e diga a ele.
Agora Jonas tomou uma atitude diferente, teve uma atitude diferente, subiu no alto da colina e disse: bom, seria bom que eu nunca tivesse nascido. E, como continuou. E Deus tinha uma pequena aboboreira e que fizesse uma sombra até que ele se refrescasse lá em cima. Mas ele disse, ali em cima, mas ele disse, agora aqui eu desci lá e eles vão dizer que eu sou um falso profeta. E Deus falou e disse, olha essa cidade lá embaixo, olhe para lá, Jonas. Toda a cidade está se arrependendo com vestidos de silício e com cinzas. E então ele disse sobre a pequena aboboreira e o verme que a cortou. Um dia, se o Senhor permitir, eu quero vir ao tabernáculo e tomar uma série sobre Jonas. Há tão grandes reticências. Há aquele vento soprando do leste e tudo. E escreve, o vento do leste. Vai, tantas coisas ali. É justamente, é emocionante. Eles amontoados ali se ajusta a todos os tipos. Tipifica até Jesus Cristo e tudo demais. Desde então, cada linha na Bíblia traz Jesus Cristo. Sim, Senhor. Essa é nossa lição dominical, portanto, encontraremos isso se o Senhor permitir. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William diz, Jesus numa ocasião também tentou evitar, mas não pôde. E quando chegou o momento da crucificação, disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu desamparado até do próprio Deus que o enviou para cumprir um propósito divino nessa terra. E até cumprindo esse propósito divino, se sentiu desamparado por Deus. Essa é uma etapa muito difícil. Jesus, dali em diante, se sentiu desamparado por Deus. Deus o entregou. Deus permitiu tudo isso. Deus o entregou por nós. Agora recordem que em sua primeira vinda veio como Cordeiro de Deus. E vocês sabem que uma ovelha, pois, é o... Vamos dizer, é um animal muito dócil e é um animal que, quando vê o perigo, tenta fugir, vamos dizer, de se esconder ou de fugir. Vejam como, para se proteger. E vejam como isso se cumpriu em Jesus, o qual ele tentou evitar, mas tinha que cumprir tudo para o qual foi enviado como Cordeiro de Deus. E vejam vocês como no fim do tempo, no cumprimento da segunda vinda do Senhor, nessa parte final, já não é cordeiro, mas que já é leão, e ele estaria enfrentando o anticristo, a besta, o homem de pecado, e não estará tentando evitar, mas que estará enfrentando como o leão da tribo de Judá para tirar os reinos deste mundo e do diabo a besta, o qual o diabo estará encarnado em toda a sua plenitude e estará se cumprindo aí esse enfrentamento de Apocalipse 17 e também Apocalipse 19, e esse enfrentamento que estará ocorrendo, já Deus estará
como leão nessa etapa já final, o qual na primeira vinda foi como cordeiro, e como leão da tribo de Judá, que é em sua manifestação final, a qual está sendo materializada, cumprida no meio da igreja, o qual trará primeiramente misericórdia, para que assim os escolhidos de Deus nessa peça estejam escutando essa voz, a qual os prepara para o rapto, e vejam como eles estarão recebendo tudo correspondente aos trovões que contém essa fé para a translação. Esse mistério do cumprimento do sétimo selo. O que é o sétimo selo? E assim, esse enfrentamento que estará sendo realizado para essa mudança de reino já será como leão. E ele estará enfrentando de frente, porque o inimigo de Deus, o diabo, pensa que ainda é cordeiro, e que pensa que também vai pegá-lo, tê-lo, como ele numa ocasião disse, o irmão Branham falando do diabo, quando diz que matou Abel e pensou que o tinha, e matou os diferentes profetas e os filhos de Deus e pensou que os tinha, que os tivesse, e depois matou Jesus e também pensou que tivesse. Porque vejam, em todas essas ocasiões, aparentemente o diabo ganhou, e eram as maiores derrotas que o diabo estava tendo, mesmo que aparentemente era a vitória em seu reino. Ou seja, neste mundo, ele pensava que fazendo isso ele ganharia. Mas no fim do tempo, onde haverá esse enfrentamento, já não é como cordeiro, já é leão. Veja o que diz aqui, onde continua dizendo, diz, Jesus se sentiu desamparado até do próprio Deus que o enviou para cumprir o propósito, um propósito divino nessa terra. E mesmo cumprindo esse propósito divino, se sentiu desamparado por Deus. Essa é uma etapa muito difícil. Jesus, daí em diante, se sentiu desamparado por Deus. Deus o entregou. Deus permitiu tudo isso. Deus o entregou por nós. Este é o tempo em que o equivalente se manifestará. E já não será para uma obra como Cordeiro de Deus, mas como leão da tribo de Judá. Será difícil, mas temos a promessa da vitória. E nisso é que nós confiamos, nessa promessa divina, em que Deus cumprirá essa promessa de vitória para todos nós, porque os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará, disse Deus. Isto é, palavra de Deus para nós. E nessa manifestação final, esse véu de carne poderá dizer, Senhor, faça-se comigo, seja feito comigo, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. E estará se cumprindo as coisas que já estão profetizadas e estão faladas, que estarão ocorrendo neste tempo final, no cumprimento da crucificação atualizada no último dia. Foi para mim um privilégio, uma bênção poder enviar essas palavras sob este tema, a Estrada do Rei, ou a Estrada do Rei. Hoje, quarta-feira, 5 de abril deste ano 2023. E assim,
já temos uma sala de preparação destes temas ou deste tema que estaremos tocando nesses dias, como na sexta-feira, que será às 2 da tarde, e também no domingo, e também alguma saudação que se fale no sábado, ou seja, que teremos algumas atividades pela frente, as quais esperamos grandes bênçãos da parte de Deus, e assim continuar nos preparando para nossa adoção. Recordem que cada um está produzindo sua parte. Os atores, cada um produz sua parte. Os da igreja noiva, as virgens prudentes, estão se preparando para o rapto, estão se preparando para a sua adoção. E também podemos ver os vilões desse drama, dessa peça, que estão entrando já em cena dessa peça para, com essa astúcia, tentar enganar, como ocorreu lá no jardim do Éden. Assim que estejam com os olhos espirituais mas bem abertos, e não escutar outra voz, a não ser a voz de Deus, neste tempo final, a qual está nos preparando para o rapto. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando uma noite cheia de grandes bênçãos. E ore muito por todo o corpo ministerial e todo o corpo místico de crentes, e por mim também, para que Deus continue nos dando muita força para continuar nos preparando para a nossa adoção. Vocês orem por mim e eu estarei orando por vocês. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.